A gente já parou para pensar que existe uma linha muito, mas muito fina entre esclarecer alguma coisa e, sabe como, explicar tanto, mas tanto que acaba estragando o momento? Pois é, hoje a gente vai explorar exatamente essa ideia, porque às vezes falar demais pode ser muito mais prejudicial do que o próprio silêncio. É só puxar pela memória. Aquela vez em que uma tentativa de justificar um sentimento, uma atitude, acabou diminuindo a força da própria experiência. Parece familiar, né? É uma situação super comum e hoje a gente vai entender direitinho por que ela acontece. Mas calma lá, antes de tudo, vamos combinar uma coisa. Explicar, na sua essência, é um gesto super legítimo. E mais, é necessário. É a base da comunicação. É aquela ferramenta fundamental que a gente usa todo santo dia para se conectar com as pessoas. E o propósito disso é muito claro. Ajuda a gente a organizar as ideias, a esclarecer o que a gente quer dizer e, claro, a reduzir os mal-entendidos. Uma boa explicação é a base para a comunicação funcionar. Não tem discussão sobre o valor disso, até o momento em que a gente perde a mão. E é exatamente aqui que a história começa a mudar. Existe um ponto de virada, sabe? Aquele momento em que essa ferramenta, que deveria ser tão útil, começa a trabalhar contra a gente. Este é o coração da nossa conversa. O momento exato em que a tentativa de jogar uma luz sobre algo acaba, na verdade, deixando tudo mais escuro, mais confuso. A palavra que deveria clarear, de repente só complica. A diferença fica gritante. De um lado, a explicação funciona como uma ponte. Ela conecta, ela promove o entendimento. Do outro, ela vira uma teia de confusão, uma tentativa de controlar a narrativa, muitas vezes por puro medo do silêncio. Tá, mas aí vem a grande pergunta. Por que a gente faz isso? Se dá para perceber que não está funcionando, por que a gente continua a explicar sem parar? Vamos investigar um pouco as raízes psicológicas por trás desse comportamento. E as raízes desse excesso, olha, são profundas. Muitas vezes é insegurança, aquele sentimento de que nossas ações não se sustentam sozinhas. Ou o medo de ser mal interpretado, que nos leva a repetir os mesmos argumentos várias vezes. E claro, tem a busca por validação externa, que no fundo revela uma desconfiança na nossa própria decisão. Isso nos leva a uma ideia muito poderosa. A palavra deixa de servir ao sentido e passa a ser uma proteção para ele. Ela se torna um escudo, sabe? Uma armadura para nossa vulnerabilidade, em vez de ser um veículo para o significado. E qual é o custo de tudo isso? O que a gente sacrifica quando cai nessa armadilha da superexplicação? A resposta é dura, a própria essência de certas experiências. Pensa só num gesto espontâneo de carinho ou numa intuição que bate de repente. No momento em que a gente tenta dissecar e justificar esses atos, a magia se perde. A razão, quando vem em excesso, acaba sufocando a emoção. É como tentar explicar por que uma música emociona tanto. O processo de ficar analisando racionalmente acaba nos afastando da experiência visceral, daquele arrepio. A beleza está em sentir, não só em decifrar. Ok, então como é que a gente sai desse ciclo? A resposta pode estar em uma nova perspectiva sobre a comunicação e principalmente sobre o valor daquilo que não é dito. E aqui está o pulo do gato. A verdadeira maturidade na comunicação talvez seja saber a hora de parar. É reconhecer que as palavras já cumpriram sua função. O resto precisa ser vivido e não dissecado. Algumas verdades são sentidas não provadas. Confiar que a outra pessoa entendeu ou simplesmente confiar na força da própria ação é um ato de coragem e, acima de tudo, de confiança mútua. E aqui a gente chega a uma conclusão fundamental. A força não está no volume de palavras, mas na sobriedade da fala e na confiança do não dito. É nesse espaço que o sentido se sustenta e se fortalece de verdade. Então, fica a reflexão. Nas nossas vidas, o que será que o silêncio poderia revelar se a gente simplesmente parasse de tentar preencher cada pausa com mais palavras? O que será que ele tem a nos dizer sobre nós mesmos e sobre as nossas relações? Valeu por acompanhar!